não ter ensino médio é mais comum do que você imagina. Outro dia eu estava aqui de boa no Instagram, quando eu vi no direct uma mensagem de um compositor sertanejo, e eu falei assim, meu Deus do céu, né? O cara tá mandando mensagem, um compositor sertanejo. E aí o cara dizia assim, Buranello, descobri seu canal, descobri o termino dos seus estudos, e eu não tenho ensino médio, eu queria saber mais um pouco sobre isso. Eu falei, gente, como assim? E aí, mesmo estando estruturado financeiramente, tinha outras questões que estavam impedindo de ele avançar na vida por não ter ensino médio, além daquela questão pessoal mesmo de, eu tenho meu certificado de ensino médio, né, de não ter vergonha mais de falar para as pessoas que não têm ensino médio. E ele virou e falou assim para mim, é muito difícil essa prova do Enseja? Eu falei, cara, essa é a pergunta que todo mundo que vai fazer o Enseja faz. Todo mundo tem a visão de que o Enseja é difícil, que tem que acertar um monte de questões e que a redação é muito complicada. E eu falei assim, ó, eu vou te mostrar um negócio que você vai entender totalmente como que funciona o Enseja. Aí eu peguei e mandei para ele essa imagem no direct. E expliquei o seguinte, ó, que as partes que o aluno acertou são aquelas que estão mais destacadas. Ou seja, que esse aluno ele acertou 17 questões, só que ele acertou mais as questões vermelhas e as amarelas e menos das questões fáceis. E isso era incoerente. O sistema do Enseja identificou que não estava certo isso e atribuiu uma nota 95 para o aluno, sendo que ele tinha que tirar 100. E aí depois eu mandei uma segunda imagem para ele, que é essa aqui. E nessa imagem o aluno só acertou 7 questões. Só que daí eu perguntei, qual é a diferença desse aluno para o outro? Além de ter acertado bem menos, é que esse segundo aluno, ele acertou as questões verdes. E uma só amarela ali. Mas, ou seja, ele se concentrou em acertar as questões mais fáceis. E aí, o Enseja percebeu o seguinte, opa, esse aluno, ele sabe o básico, esse aluno não está chutando. Então, deu uma nota 100 e esse aluno conseguiu conquistar o certificado de ensino médio. Só aí eu já matei as duas dúvidas desse cara. Eu mostrei que a prova é fácil e eu mostrei que não precisa acertar um monte de questão. Faltava só a questão da redação. E aí, meu filho, eu mostrei que é muito tranquilo. Eu falei para ele o seguinte, se ele usasse 3 palavras no meio da redação dele, que é, primeiramente, além disso, portanto, ele já ganhava 1,2 pontos. Depois, se ele construísse o texto dele em 4 partes, ou seja, fizesse em 4 parágrafos, ele já tinha ali 1,6 pontos. E por último eu falei, pô, todo tema de redação fala sobre um problema. Então, se ele colocasse na redação uma intervenção, ou seja, uma ideia, uma sugestão de como eliminar esse problema e colocasse quem poderia fazer essa ação, né, o governo, a escola, as prefeituras, ele já teria 2 pontos. Somando tudo isso dá 4,8. E eu falei, cara, sabe quanto tem que tirar na redação para passar? 5. Então, só com a nossa conversa aqui, eu já te dei praticamente a redação inteira. Então, redação não é difícil. Ele falou assim, meu, que sacada, Buranello. Eu falei, exatamente. Aí eu mostrei que o Termino Seus Estudos organizou, na verdade, várias aulas que tem o passo a passo das questões verdes, amarelas e vermelhas para o aluno não se confundir e acertar apenas as verdes. E com aula de redação também. E mostrei para ele o Revisão Enseja. Então, se você também quer ter acesso a esse curso, o mesmo que eu mostrei para esse compositor de música sertaneja, cara, é só clicar no botão aqui e vir para a turma do Revisão.